Era para ter um sonzinho. Era para ter um sonzinho esse Kahoot. Para vocês escutarem. Ah, por mim não precisa. Sei. Fica mais legalzinho quando tem um sonzinho. Ah, Ele começa a aumentar o. Vocês escutam agora o som? não, ainda não. Online não. Não? Talvez tem que mexer no som ali do joguinho mesmo. Vê se tá no. Quando compartilhar de tela, pessoal. Tem que compartilhar o áudio também. Hum. Aqui. Incluir som do computador. Agora sim. Agora tá a musiquinha. Pode começar então? Por mim, sim. Seus outros. Então vamos lá. Vamos entrar todo mundo então, eu já vou começar. Em mais um minutinho eu começo. Vou começar então. Os isótopos têm o mesmo número de prótons. Verdadeiro, né? Lembra que os isótopos eles têm as mesmas propriedades físicas e químicas. Por quê? Eles têm o mesmo número de elétrons na camada mais externa, né? Então você imagina que o número de prótons é igual ao número de elétrons, né? A definição de isótopos é ter o mesmo número de prótons. A única coisa que eles diferem é do número de nêutrons. Professor, pra mim a tela tá parada. Pra mim também tava parado. Só carregou depois. Mas deu tempo de responder. Tá parada a tela? Agora só voltou quando passou o resultado. Vocês estão agora vai vir o resultado. Vocês estão vendo agora? Estão vendo? Agora Tá sim. meio devagar ainda. Agora ficou mais bonitinho. Verdadeiro ou falso? Ó, não tá aparecendo pra mim ainda. Agora foi. Verdadeiro, né? Eles têm. Lembra da teoria atômica que a gente viu, né? Que o núcleo toda a massa do átomo está no núcleo, onde o núcleo é composto de prótons e de nêutrons. E você tem a nuvem eletrônica. A carga do próton é positiva, a carga do elétron é negativa. Então, o número de prótons é sempre igual ao número de nêutrons. Um isótopo tem o número de prótons iguais e o número de nêutrons diferentes. Então, você imagina que um isótopo tem o mesmo número de prótons e de elétrons. A única coisa que difere um do outro é o número de nêutrons. Eu tenho o número atômico 23. Quem sou eu?
É o vanádio. Ó, pessoal, esse tipo de questão, você pode vir aqui na tabelinha periódica, tá vendo? Ó, é só você vir aqui e consultar, tá vendo? Os elementos são colocados na tabela periódica em número crescente de número atômico. Então é só você vir aqui e consultar. O vanádio é o 23, tá bom? Eu tenho o número atômico 51. Quem sou eu? É só vir aqui. 51. Antimônio. Embaixo está escrito metalóide, né? Tem gente, é que eu falei, tem livro, texto, tem tabela periódica que coloca metalóide ou semimetal. O professor, lida como nitrogênio também tá certo. Hã? Uh. Sem querer, eu acho que assinalei duas respostas, desculpa. Sem Não, querer. tá bom. Não, obrigado por vocês me perdoarem Não, pelo eu não erro. errei, mas. Não, sem querer, eu acho que realmente, sem querer, eu assinalei duas opções, né? Só pode ter. Cada elemento químico tem um único número atômico, né? Então você imagina que só o antimônio tem número atômico 51. O número atômico do nitrogênio é só você consultar aqui na tabela periódica, é 7. Né? Então realmente está errado, tá dupla alternativa. Só tem uma alternativa certa, que é o antimônio. Né? Que eu acho que eu me distraí na hora que eu fiz o quiz. Vamos para a próxima. Eu tenho o número atômico 40. Quem sou eu? Muito bem. É só vir aqui na Periodic Table. Eu falei 40. É o zircônio. Eu tenho o número atômico 82. Quem sou eu? É só você conferir. Tabela periódica, o número 82 é o chumbo. Eu tenho o número atômico 79. Quem sou eu? Gold. Viu? Número 79 é o ouro. Eu tenho o número atômico 33. Quem sou eu? Só você conferir. 33 é o arsênio.
Meu símbolo químico é Hg. Qual é meu nome? Muito bem. É o mercúrio. Meu símbolo químico é Nb. Qual é meu nome? Muito bem, o nióbio, né? Tem se falado tanto do nióbio nos últimos tempos. Você pode olhar aqui na tabelinha periódica, né? Você tem aqui o número atômico 41, o nióbio. Meu símbolo químico é Sb. Qual é meu nome? Muito bem, é o antimônio. Se você olhar aqui na tabelinha periódica, você tem a família do nitrogênio, que também é a família 5A, nitrogênio, fósforo, arsênio e antimônio. O arsênio e o antimônio são semimetais. Qual é meu nome? Muito bem, brometo de potássio. Né? Você tem, lembra que você sempre fala, você escreve o cátion primeiro, o ânion depois, KBr. O nome, né? Lembra que o brometo, que o bromo está na família 7A e que o potássio está na família 1A. Então, ó, o potássio aqui na família 1A, você tem o bromo aqui na família 7A. Né? Cátion monovalente e ânion monovalente. Isso aqui é o mais simples. Eu sou o sulfato de alumínio. Qual é a minha fórmula? Lembra que a gente já fez esse hoje, aquele exercíciozinho de autoavaliação. Ó, o alumínio está na família 3A, então ele forma cátion divalente. O sulfato é o oxiânion de enxofre. Então você pode fazer dessa forma. Aí você tem a fórmula L2, certo? Eu sou o sulfato de cálcio. Qual é a minha fórmula?
Perfeito. Lembra que o sulfato é um ânion divalente e que o cálcio está na família 2A, é um cátion divalente. Então, carga mais 2 e carga menos 2, essa é a forma do sulfato. Essa é a fórmula do sulfato de cálcio. Qual desses elementos não pode formar cátions bivalentes? Perfeito, o alumínio, né? Eu venho falando extensivamente para vocês, né? Dos cátions e dos ânions que os elementos químicos formam. Então, lembra que os 4 exemplos que eu coloquei aqui, ferro, cádmio, zinco e alumínio, são metais de transição. O zinco e o cádmio só podem fazer cátions divalentes, o ferro pode fazer divalente e trivalente, e o alumínio está na família 3A, ele só pode fazer cátion trivalente. Eu dei essa questão também no quiz de abertura da disciplina, né? Lembra que eu fiz aquele quiz para poder conhecer um pouquinho melhor vocês? Essa pergunta é igual daquele quiz também. Essa daí poucos acertaram. Pessoal, a gente tem o bário, a prata, o cloro e o estrôncio, né? Então, lembra, ó, é cátions e ânions, tá? Então, nunca errem essa definição. Ó. Então, lembra que o cátion tem carga positiva e o ânion tem carga negativa, né? Então, nesse exemplo, eu dei o bário. Então, se você olhar na família 2A, você tem o bário. Então, o bário só forma cátions divalentes. Aí depois eu dei como exemplo o cloro. O cloro está na família 7A. Então, se o cloro está na família 7A, ele forma ânions monovalentes. A prata é um metal de transição e só forma cátions monovalentes. E o outro é o estrôncio. O estrôncio está na família 2A. Se ele está na família 2A, ele só forma cátions divalentes. Perfeito. Pessoal, então lembra que a gente viu aquele modelo atômico bem rudimentar. Você imagina que toda a massa do átomo está contida no núcleo, que é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então o enunciado do problema está falando que ele tem a massa atômica dele é 197 e ele está falando o ouro tem número atômico 97. Se o número atômico 97 dele, o número de prótons é 97, né? Então, você tem 197 é igual a 97 mais o número de nêutrons. Para você me dizer o número de nêutrons, é só fazer 197 menos 97 e você vai ter o valor de 100. Meu nome é arseniato de chumbo. Qual é a minha fórmula molecular?
Foi bem dividida essa, né? Então, vamos lá. Arseniato de chumbo. Então, lembra que você está na família 5A. Lembra que você está na família 5A, você tem o nitrogênio, o fósforo, o arsênio e o antimônio. Então, por analogia, você tem o fosfato, você tem o arsenato, que também o pessoal chama de arseniato, e o antimoniato. Então, lembra que o chumbo ele tem estado de oxidação mais 2 e mais 4, mas toda vez que o chumbo é mais 4, ele é o dióxido de chumbo. O único cátion que o chumbo forma é o chumbo 2+. Então, você imagina que você tem o chumbo, que é 2+, e o arseniato, que é -3. Então, você pode escrever a fórmula molecular como chumbo 3, arseniato 2. Meu nome, faltou o E, né? Meu nome é fosfato de sódio. Qual é a minha fórmula molecular? Perfeito. Ó, lembra que eu até já mostrei para vocês na lousa. Fosfato, arsenato e antimoniato. Todos eles são ânions trivalentes. Meu nome é cromato de potássio. Qual é a minha fórmula molecular? Perfeito. Né? Então, lembra, eu já falei umas 1000 vezes para vocês só hoje dos principais oxiânions que existem com os metais de transição. Então, nunca se esqueçam dos principais oxiânions que tem com os metais de transição. O cromato, o dicromato e o permanganato. Eu sou o KiO4. Qual é meu nome? Essa daí foi bem dividida. Periodato de potássio. Pessoal, então lembra... o mesmo que vale para o cloro, vale para o iodo, né? Ó, então lembra que você tem o... Então você lembra que você tem o iodato. Se ele ganhar um oxigênio, é o periodato. Certo? Você pode imaginar que essa espécie aqui com o iodo não existe. E essa espécie aqui com iodo também não existe. Né? Você imagina que essas duas espécies aqui, elas não existem. Então, é só o iodato e o periodato. Eu estou presente em alvejantes. Eu sou na OCL. Qual é meu nome?
Perfeito, hipoclorito de sódio. Então, lembra dos exemplos que eu dei para vocês com o cloro. Então, lembrem dos exemplos que eu dei para vocês com o cloro. Você tem o clorato, ele ganha um oxigênio, é o perclorato. Se ele perde um oxigênio, ele é o clorito, e se ele perde outro oxigênio, ele vira o hipoclorito. Né? Então, clorato, perclorato, clorito, hipoclorito. Eu sou o carbonato de chumbo, qual é a minha fórmula? Carbonato de chumbo. Eu sou muito usado na indústria, qual é a minha fórmula? Quer dizer, qual é meu nome? Perfeito, ácido sulfúrico, H2SO4, ácido sulfúrico. Sou usado como combustível de foguetes. Minha fórmula é NH4ClO4. Qual é meu nome? Perclorato de amônio, muito bem. O HNO3 é um ácido forte, um ácido oxidante. Qual é seu nome? Perfeito, ácido nítrico. Sou muito usado em sais de cura para embutidos, como salames e salsichas. Minha forma é NaNO2. Qual é meu nome? Isso, parabéns, quem acertou. Lembra que eu estava falando dos oxiânions da família 5A. Eu já tinha falado dos oxiânions de fósforo, arsênio e antimônio. Então lembra que o nitrogênio ele pode formar o nitrato. Se ele perde um oxigênio, ele forma o nitrito. Quem é da engenharia química, no quarto semestre vai determinar a concentração de nitritos na salsicha comigo, né? A gente imagina que um dos embutidos que tem a maior
concentração de conservantes, né, de nitrito é a salsicha. Então, a gente vai determinar a concentração de nitrito na salsicha através do método de Grass. Mas só no quarto semestre. Eu sou o PSL5. Qual é meu nome? Ó, lembra que o fósforo é não metal, o cloro é não metal. Então, o fósforo ele pode fazer 3 ou 5 ligações. Se eu falar cloreto de fósforo, eu não sei qual das duas espécies. Então, eu tenho que falar pentacloreto de fósforo. Perfeito. O cloro é não metal, o enxofre é não metal, né? Eu falei já que o enxofre ele pode fazer 2, 4 e 6 ligações. Se eu falar cloreto de enxofre, você não vai saber qual das 3 espécies. Então, eu tenho que falar hexacloreto de enxofre. Sou muito utilizado na indústria nuclear. Minha fórmula é UF6. Qual é meu nome? Que sacanagem. Todo mundo foi na amarela, né? Pessoal, olha a tabela periódica. Olha onde o urânio está. Ó, o urânio aqui. Então você imagina que o urânio é um metal, né? Se você olhar para o urânio aqui, você clica nele, você vai ver que ele vai ter na camada mais externa dele, ele vai ter 6 elétrons, né? Então você imagina que se ele perdeu 6 elétrons, ele vai ser o urânio 6. Tá? Então se eu falar hexafluoreto de urânio, eu tô usando a nomenclatura que eu ia utilizar para uma substância covalente. Só que o urânio e o flúor é o não metal, o urânio é o metal, né? Então, o nome certo é cloreto de urânio 6. Professor, Sim? não era flúor? Hã? Não, Era o flúor, professor. Era o UF. daí na resposta estava cloreto. Então, Ah, isso foi seco. desculpa, eu nem percebi. É fluoreto, né? O nome certo é fluoreto de urânio 6. Na resposta estava cloreto, né? Bem, depois eu olho, mas o certo era fluoreto de urânio 6, tá? O certo não seria hexafluoreto, né? O certo não seria hexafluoreto de urânio, porque o urânio é um metal, entendeu? Então ele é um sal iônico, né? Sou um dos causadores da chuva ácida. Eu sou o SO3. Qual é meu nome?
Perfeito, trióxido de enxofre. O oxigênio é não metal, o enxofre é não metal. Ô, professor, ali como a resposta não apareceu o trióxido de enxofre. Não apareceu? Não, apareceu como outra coisa ali. Peraí, quando acabar o quiz eu vou rever aquelas duas últimas ali, tá? Então a última questão do quiz, sou usado na bateria do seu carro. Minha fórmula é PbO2. Perfeito, óxido de chumbo 4, né? O certo é óxido de chumbo 4. Imagina que o chumbo é não metal, o oxigênio, o chumbo é um metal e o oxigênio é não metal, né? Então o correto é você falar que é o óxido de chumbo 4. Bem, então vamos para o placar final. Como deu uns probleminha ali em duas questões, eu falei que só os 3 primeiros iam ganhar. Mas então eu vou dar para os 6 primeiros, tá? Meio ponto para os 6 primeiros. E parabéns pro Guilherme, que acertou 28 das 33. É claro, para todo mundo que participou, que me deu a atenção no meu joguinho. Então, eu só vou olhar aqui, que desculpa, eu acho que deu problema em duas questõezinhas mesmo. Então aqui as questões, vamos ver as últimas. Então tem aqui a do urânio, deixa eu ver. Quais que eram as alternativas? Tá. Era fluoreto, né? Só que nas questões eu coloquei cloreto em todas, né? Só uma que eu coloquei fluoreto, tá? Então a alternativa certa seria cloreto de urânio 6, tá? Realmente não tinha nenhuma alternativa certa na 31. Peço desculpas aí, pessoal. E nessa daqui também, deixa eu ver se deu problema. Não, ó, tinha o trióxido de enxofre. Mas a alternativa que ficou como certa, eu acho que na hora que eu colocar o verdadeiro, a alternativa certa, ficou como óxido de enxofre, né? Mas a alternativa correta era trióxido de enxofre. Então foram duas questõezinhas aí do quiz que, vocês me perdoam, elas não tinham resposta correta, né? Na verdade, essa tinha resposta correta, mas eu deixei ele assinalar como resposta correta o item que estava errado. Tá bom? Mas então, já que deu esse probleminha, então eu vou dar meio ponto na P1 para os 6 primeiros, em vez dos 3 primeiros, tá bom? Então, continuamos mais um pouquinho a nossa aula. Então, eu vou... Então, eu já estou compartilhando a tela, né? Então, vamos para o PowerPoint. Então, aqui a gente tem um exercício, né? Quantos átomos de magnésio existem em 150 gramas de magnésio? Então, essa daqui é uma questão que é para você saber. Essa daqui é uma questão para você saber utilizar a massa molecular para calcular o número de mols, né? Então, se você olhar na tabela periódica, você vai ver que a massa atômica do magnésio é 24,305. Então, se você dividir 150 por 24,305, você vai ter o número de mols de magnésio que você tem. Você multiplica pela constante de Avogadro, né? Você imagina que 1 mol
é 6,022 vezes 10 a 23, né? Então, você multiplica pela constante de Avogadro e você determina que em 150 gramas de magnésio, você tem 3,71 vezes 10 a 24 átomos de magnésio. Aí vem a pergunta: quantos gramas de cromo há em 25,1 gramas de acetato de cromo? Então, o detalhe, né, você vê que do jeito que foi colocado nessa questão, né, a gente acabou de falar da nomenclatura, né? Então, eu falei que o cromo, ele pode ser o cromo 2, cromo 3 ou cromo 6. Né? Ele pode fazer cátions divalentes e trivalentes, embora o divalente não seja muito comum. Então, o correto, quando eu falo de um sal de cromo, é falar cloreto de cromo 3, cloreto de cromo 2. Então, nesse caso, é o acetato de cromo, acetato de cromo 3. Ele está dizendo que a massa molecular do acetato de cromo 3 é 29,13. Ele quer saber se eu pegar 25,1 gramas de acetato de cromo 3, quantos gramas de cromo eu tenho? Então, se você for, primeira coisa, como que ele calculou a massa molecular do acetato de cromo 3? Então, você imagina que você tem o acetato de cromo 3. Então, a fórmula do acetato é o C3CO2, 3, né? Então, se você for pensar no acetato de cromo 3, você imagina que... Então, você imagina que ele vai ter aqui 2 carbonos. Então, é 2 vezes 6. Então, ele vai ter 6 átomos de carbono. Ele vai ter 6 átomos de oxigênio. E ele vai ter 9 átomos de hidrogênio e 1 átomo de cromo, né? Então, para você calcular a massa molecular do acetato de cromo, a gente pode até dar uma simplificada aqui nos números, falar que a massa atômica do cromo é 52, a do hidrogênio é 1, do oxigênio 16 e do carbono 12. Né? Então, basta você fazer para calcular a massa molecular do acetato de cromo. Né? Você imagina que a massa molecular vai ser a soma da massa de todos os átomos presentes no acetato de cromo. Né? Então, é só você fazer 6 vezes 12, mais 6 vezes 16, mais 9, mais 52. Aí você vai ter a massa molecular do acetato de cromo. Então, basicamente, como que você resolve esse exercício? Primeiro, você calcula o número de mols de acetato de cromo. Como que você calcula o número de mols de acetato de cromo? Ele está falando que a massa molecular do acetato de cromo é 229,13 grama-mol. Isso quer dizer que se eu tiver 229,13 gramas de acetato de cromo 3, eu tenho 1 mol de acetato de cromo 3. Então, para eu saber o número de mols que eu tenho de acetato de cromo 3, é só eu fazer a massa dividido pela massa molecular. Ele está falando que a massa do acetato de cromo 3 é 25,1 gramas. Então, é só eu fazer 25,1 gramas dividido pela massa molecular. Isso daqui vai me dar o número de mols de acetato de cromo que eu tenho. Tá? Então, para eu saber a massa que eu tenho de cromo, para eu saber a massa de cromo que eu tenho, você imagina o seguinte, que número de mols é massa dividido por massa molecular.
E eu posso dizer que a massa é igual ao número de mols vezes a massa molecular. Então, se esse daqui é o número de mols de acetato de cromo, para eu determinar a massa de cromo, é só multiplicar pela massa molecular, né? Como vocês podem ver como está mostrado no slide. Então, é só multiplicar pela massa do cromo. Ele já colocou arredondada ali, né? Se você consultar a tabela periódica, a massa atômica do cromo vai estar como 5,996. Você pode arredondar para 52. Então, é só você multiplicar isso daqui por 52 grama mol. Lembrando que a massa molecular vai ser em grama mol. Tá? Então, você corta grama mol com grama mol, sobra grama. Fazendo essa conta, a resposta, né? A resposta que você vai ter é que a massa vai ser, a massa de cromo presente vai ser igual a 5,7. Não só 5,7, 5,7 gramas. Então aqui tem mais alguns pequenos exercícios, né? Problemas práticos sobre mols. Quantas moléculas há em 1,3 mols de água? Então é só você multiplicar 1,3 pela constante de Avogadro, né? Que é 6,022 vezes 10 a 23. Quanto pesa 1,6 mol de cloreto de sódio? Né? Então é só você fazer a massa molecular do cloreto de sódio vezes 1,6. Qual é o peso molecular do sulfato de alumínio? Né? Então você vai calcular o peso molecular do sulfato de alumínio. É só você fazer 2 vezes a massa do alumínio, mais 3 vezes a massa do enxofre, mais 12 vezes a massa do oxigênio. A gente tem alguns exemplos. Então aqui a gente tem mais um probleminha para ser resolvido. Para vocês entenderem o conceito de mol. A exigência dietética diária média do aminoácido leucina, né, a fórmula molecular da leucina é C6H13O2N, é de 2,2 gramas para um adulto. Quantos mols de leucina são necessários diariamente? Quantas moléculas de leucina são necessárias? E quantos átomos de nitrogênio estão presentes nessa amostra? Quantos átomos de carbono estão presentes nessa amostra? Então vamos para a primeira questão. Quantos mols de leucina são necessários diariamente? Então você tem que me dizer que 2,2 gramas de leucina correspondem a quantos mols? Vamos responder a primeira questão, então. Acho que não precisa nem responder todas, né? Quantos mols de leucina são necessários diariamente? Você tem que converter 2,2 gramas de leucina em mol de leucina. Eu vou marcar uns 3 minutinhos e eu vou começar a resolver esse exercício. Eu quero que vocês resolvam ele em casa antes de eu começar a fazer. Então, eu vou marcar 3 minutinhos aqui. E quando eu estiver fazendo as contas, eu vou precisar de alguém aí de casa me fazer o cálculo para mim. Porque eu estou sem calculadora. Eu vou marcar 3 minutinhos aqui. Aí eu começo a fazer.
Ô, professor, só uma dúvida. Sim? Tá gravando a aula ainda ou tá pausado? Que pra mim parece que tá pausado. Sério? Era pra estar gravando. Tá gravando pra mim. Deixa eu só Ah, conferir. beleza. Deixa eu só conferir. Tá gravando. Beleza. Então a gente tem a fórmula da leucina, a fórmula molecular da leucina é C6H13. H13O2N. Então você imagina que o exercício ele está falando que a massa, né, é 2,2 gramas. Ele está falando que uma pessoa precisa de 2,2 gramas de leucina por dia para que um adulto precisa de 2,2 gramas de leucina todos os dias, correto? Então você transforma a massa em número de mols dividindo a massa pela massa molecular, né? Então a primeira coisa que você tem que fazer é calcular, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular a massa molecular da leucina para mim. Então vamos lá, eu já falei, se você consultar a tabela periódica, a gente vai dar uma arredondada, né? Que não tem como a gente ficar calculando aqui com 6 casas depois da vírgula. Então você vai consultar, vai ver que o carbono é 12, que o hidrogênio é 1, que o oxigênio é 16 e que o nitrogênio é 14. Então, você tem 6 carbonos. Então, você tem 6 vezes 12. Você tem 13 hidrogênios, né? Então, você tem 13 vezes 1. Você tem o oxigênio, que é 16, então você tem 2 vezes 16. E você tem o nitrogênio, que é 14, né? Então, você tem 6 vezes 12, 72. 72 mais 13, mais 32, mais 14. Quanto que dá essa conta? 141. Daqui vai dar 141. Lembra que eu pego muito no pé, que na química você tem que sempre que usar a unidade, né? É Então, gramas por mol? oi? Grama-mol, perfeito. Grama-mol. Então, a massa molecular da leucina é 141 grama-mol, tá? Então, para você me dizer quantos mols representam 2,2 gramas de leucina, você vai fazer 2,2 dividido por 141. Pois é, professor, eu acho que é Professor, eu vi um 131. equívoco. Eu Oi? botei o número errado. É 131. Ah, tá, 131. Perfeito. Então você vai fazer 2,2 dividido por 131. Quantos mols isso representa? 2,2 dividido por 131? Pra mim deu aproximadamente 0,017. 0,17 mols. Então você imagina que uma pessoa do... 0,017. Ah, tá, 0,17. Tá? A gente podia também jogar mais
a vírgula para cá e falar que é 17 milimol. Né? Se você multiplicar 0,017 por 1000, você vai ter 17, né? Você imagina que esses M quer dizer 10 a menos 3. Então, a gente podia falar que uma pessoa adulta precisa de 17 milimol de leucina todo dia, ou 0,017 mols. Né? Então, basicamente é isso. Você tem que transformar, como que você transforma a massa em número de mols? Divide pela massa molecular. Como que você calcula a massa molecular? É a soma de todos os átomos na molécula. Tá? Então, a leucina tem 6 carbono, 3 hidrogênio, 2 oxigênio e 1 nitrogênio. É só você fazer a continha, 6 vezes 12, mais 13 vezes 1, mais 2 vezes 16, mais 14. Um detalhe, vocês que são calouros, né? E vocês estão começando a usar a calculadora agora, quando vocês forem fazer as contas, não esqueçam de usar os parênteses, tá? Você coloca parênteses 6 vezes 12, mais parênteses vezes 13 vezes 1, mais parênteses 2 vezes 16. Tá? Quando vocês forem fazer as contas, não esqueçam de usar os parênteses. Aí a segunda pergunta é: quantas moléculas de leucina são necessárias? Então agora eu tenho que converter número de mols em mols em moléculas. Então basta eu multiplicar o número de mols pela constante de Avogadro. Então eu sei que eu tenho 17 milimols, né? Uma pessoa precisa de 2,2 gramas de leucina ou 17 milimols de leucina, né? Não esqueçam que esse M quer dizer 10 a menos 3. Então podia fazer 17 vezes 10 a menos 3 mol. Ele quer saber quantas moléculas eu tenho em 17 milimols de leucina. Então, para isso, basta eu multiplicar pela constante de Avogadro, né? Ele quer saber o número de moléculas. Então, é só fazer 17 vezes 10 a menos 3 pela constante de Avogadro, que é 6,022 vezes 10 a 23. Né? Então, a gente pode fazer o cálculo aqui. Eu só preciso que alguém me ajude. Quanto que é 17 vezes 6,022? Quanto que é 17 vezes 6,022? 102,374. 102 eu vou colocar. Então, ó, 102, 17 vezes 6,022. E aqui eu tenho 10 a menos 3 vezes 10 a 23. Então, você lembra daquela propriedadezinha de quando vocês fazem as multiplicações, né? Tipo, você tem 10 elevado a A vezes 10 elevado a B. Então, isso daqui é igual a 10 elevado a A mais B. Né? Não sei se vocês lembram dessa propriedadezinha do ensino médio, né? Então, no nosso caso, o nosso Azinho é menos 3 e o nosso Bzinho é 23. Então, é só fazer 10 elevado a menos 3 mais 23, que vai dar 10 elevado a 20. Então, isso daqui vai dar 102 vezes 10 elevado a 20. Aí agora o que? Eu vou puxar o zero para cá, né? Eu não vou colocar a resposta como 102 vezes 10 elevado a 20. Eu vou colocar como 1,02 elevado a 10 a 22. Então, você imagina que em 2,2 gramas de leucina, você tem 17 milimol de leucina e 1,02 vezes 10 a 22 átomos de leucina. Quantos átomos de nitrogênio são presentes nessa amostra? Você imagina que a leucina tem apenas um nitrogênio, então o número de mols de molécula de leucina é igual ao número de moléculas de nitrogênio.
Então, a resposta para a segunda e para a terceira questão é a mesma. 1,02 vezes 10 a 22. E depois ele pergunta quantos átomos de carbono estão presentes. Você imagina que a leucina tem 6 átomos de carbono, então é só multiplicar esse resultado por 6. Agora eu não preciso mais de ajuda. Eu posso dizer então que eu tenho 6,12 vezes 10 a 22 átomos de carbono em 2,2 gramas de leucina. Entenderam? Como que funcionou esse exercício? Entenderam? Bem, então vamos fazer mais um. Professor, desculpa, pode só repetir a resolução da última lá, do carbono? Ah, não, você imagina o seguinte, que a leucina tem 6 átomos de carbono. Então, você imagina que se eu tenho X átomos de leucina, eu tenho 6x átomos de carbono. Entendeu? Eu só multipliquei por 6 o número de mols de moléculas. O número de moléculas. Ah, beleza. Eu acho que eu não vou falar dessa parte de composição percentual, que ela não tem muito sentido para vocês. Vamos lá, o que eu ia passar agora. Bem, então, a gente começa na aula que vem. A gente começa na aula que vem essa parte de estequiometria. Por enquanto, o mais importante era vocês entenderem como é que funciona essa parte do conceito de mol, né? Então, deixa eu parar aqui o compartilhamento de tela. Parei aqui o compartilhamento de tela para vocês verem de novo a lousa, tá? Então, nas próximas aulas, a gente vai trabalhar com cálculo estequiométrico. E depois a gente vai ver as principais reações que existem. Você pode dividir as reações em ácido-base, por exemplo. Então, o que é uma reação ácido-base? Você imagina que, por exemplo, você tem o ácido clorídrico que reage com o hidróxido de sódio. Você imagina que o resultado dessa reação vai dar cloreto de sódio, e água. Você imagina que essa daqui é uma reação ácido-base. Você imagina que também tem reações como a reação de precipitação. Então, por exemplo, você tem a prata que reage com o cloreto para dar um precipitado insolúvel, que é o cloreto de prata. Mas uma das classes mais importantes de reação são as reações de óxido-redução. São as reações em que ocorre a transferência de elétrons. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que são a classe de reações que o estado de oxidação dos elementos muda. Então, por exemplo, se você tem uma pecinha de ferro de cobre metálico e você joga, por exemplo, nitrato de ferro 3 nessa pecinha, o cobre metálico ele vai se dissolver
Então, a tua solução vai ficar azulada porque o cobre vai se dissolver. E o ferro 3 vai virar ferro 2. Então, você imagina que o estado de oxidação do cobre mudou de 0 para +2. E o estado de oxidação do ferro 3 mudou de +3 para +2. Então, a gente fala que quem está perdendo elétrons sofre oxidação, quem está ganhando elétrons sofre redução. Essa daqui é a classe das reações de óxido-redução. Uma coisa que é muito importante vocês lembrarem quando vocês verem uma equação química. Você imagina que a massa dos elementos que está desse lado tem que ser igual à massa dos elementos que está desse lado. Em outras palavras, se aqui tem um cobre, aqui tem que ter um cobre. Se aqui tem 10 cobre, aqui tem que ter 10 cobres. E a carga que você tem nos reagentes tem que ser igual à carga que você tem nos produtos. Então, se você olhar para essa reação, você pode até pensar assim, ela está balanceada, né? Porque eu tenho um cobre daqui e um cobre daqui. Um ferro daqui e um ferro daqui. Então, de fato, essa reação aqui quanto às massas, ela está balanceada. Só que se você for ver as cargas, você vai ver que você tem carga +3 aqui e carga +4 desse lado. Então, essa reação ela não está balanceada. Ela não está adequadamente balanceada. Porque você tem carga +3 e +4. Tá? Então, essa reação aqui é a classe das reações de óxido-redução, né? Onde existe a transferência de elétrons, onde o estado de oxidação dos elementos muda. Então, como que a gente balanceia esse tipo de reação? Vou escrever só ela agora para ficar mais fácil de vocês verem. Então, você tenta visualizar. Você tem um bekerzinho. Dentro desse bekerzinho, você tem uma pecinha de cobre metálico. Aí você vem e joga nessa solução uma solução de nitrato de ferro 3. Aí você vê que a pecinha começa a se dissolver e a solução fica azul. Você imagina que o cobre 2+, ele tem coloração azul, né? Então você imagina que você tem aqui o cobre que reage com o ferro 3 para dar o cobre 2+, mais o ferro 2+. Então eu já tinha mostrado para vocês que o estado de oxidação do cobre está indo de 0 para +2 e do ferro 3 de +3 para +2. Então, basta você vir aqui e escrever os pares. Ó, você tem o cobre, está indo para cobre 2+. Então, você lembra que o elétron é negativo, não é? O elétron é negativo. Se eu perco elétrons, eu viro um cátion. Então, eu estou dizendo que o cobre metálico está virando cobre +2 e está doando 2 elétrons. Você imagina, então, que o ferro 3 ele está virando ferro 2. Para o ferro 3 virar ferro 2, você precisa ganhar um elétron. Então, você precisa ganhar um elétron. Então, você imagina que para você balancear essa reação, você pode somar essas duas reações aqui. E não pode sobrar elétron. Então, para eu somar essas duas reações aqui e eu cancelar os elétrons, essa parte de baixo eu tenho que multiplicar por 2. Então, eu vou ter 2 ferro 2, 2 ferro 3 e 2 elétrons. Então, quando eu somo essas duas reações, eu cancelo os elétrons.
E eu tenho que um cobre metálico reage com 2 ferro 3+, para dar cobre 2+, mais 2 ferro 2+. Então, esse daqui é um exemplo de uma reação de óxido-redução. Aqui é como que você balanceia a reação. E também eu já posso falar da parte de estequiometria. Então, por exemplo, eu quero saber quanto nitrato de ferro eu coloco aqui para oxidar uma barrinha de ferro que tem uma massa M, né? Que tem uma massa M. Então, eu sei que para cada 1 mol de cobre, eu vou precisar de 2 mols de ferro 3. Então, eu vou transformar a massa de cobre em número de mols de cobre e vou transformar o nitrato de ferro 3 em número de mols de ferro 3. Aí eu sei que a estequiometria da reação é que um cobre reage com 2 mols de ferro 3, certo? Então, eu tenho que saber balancear as reações para poder fazer o cálculo estequiométrico. E o cálculo estequiométrico é isso. Eu tenho uma pecinha de ferro de cobre que pesa 1 grama. Eu quero dissolver essa pecinha de cobre utilizando nitrato de ferro. Quanto nitrato de ferro eu coloco aqui para dissolver esse cobre? Então, eu vou fazer todos os cálculos usando mol. Eu vou transformar a massa de cobre em mols e eu vou colocar a massa do nitrato de ferro em mols também. E vou usar a estequiometria onde eu sei que 2 ferros reagem com cobre. Esse é o princípio do cálculo estequiométrico. Vocês sabem balancear reações de óxido-redução? Já viram isso no ensino médio? Sim. Então, um detalhe. Eu falei que quando vocês chegarem no 4º semestre, vocês vão fazer algumas equações de óxido-redução para mim. Um jeito de você quantificar o iodo é você oxidar o iodeto a iodo. Então, por exemplo, você tem essa reação aqui, onde o iodato reage com o iodeto e meio ácido para dar iodo. Vocês saberiam balancear essa equação? Vocês saberiam balancear essa equação aí? Iodato mais iodeto e meio ácido da iodo. Vocês conseguiriam balancear essa reação? Olha bem para a reação, vocês saberiam balancear? Então você imagina que o iodato está virando iodo. Qual que é o estado de oxidação do iodo no iodato? Qual que é o estado de oxidação do iodo no iodato? Mais 5, né? Então o iodato está indo de mais 5 para 0. Qual que é o estado de oxidação do iodeto? Do iodo no iodeto? Menos 1. Então ele está indo de menos 1 para 0. Então o iodato está sendo reduzido e o iodeto está sendo oxidado. Como que vocês fariam o balanceamento dessa equação? É só escrever, pessoal.
iodato está indo para iodato, está indo para iodo. Iodeto está indo para iodeto está indo para iodo. Certo? Como que eu balanceio essa daqui? Como que eu balanceio essa daqui? Ó, você tem o iodeto que está indo para iodo, né? Então, ó, a primeira coisa que eu faço é balancear a massa. Primeira coisa que eu faço é balancear a massa. Eu tenho 2 iodo aqui, 1 iodo aqui. Aqui eu tenho carga menos 2, né? Aqui eu tenho 0. Então, se 2 iodeto vira 1 iodo, ele vai ter que doar 2 elétrons. Aqui eu tenho 2 iodos, aqui eu tenho 1 iodo, né? Então, eu vou multiplicar aqui por 2, porque eu tenho 2 iodos, 2 iodos. Agora tem um problema, que desse lado eu tenho 3 oxigênios e desse lado eu não tenho nenhum oxigênio. Como é que eu balanceio o oxigênio? Como é que eu balanceio o oxigênio? Para cada oxigênio que eu tenho em excesso, eu vou utilizar 2H+. Então aqui eu tenho 3 oxigênios, né? Então tenho 2 vezes 3, 6. Então eu vou colocar 12H+, e desse lado eu vou colocar 3 águas, né? Ó, para cada oxigênio, ó, 2 vezes 3, 6. Para cada oxigênio eu vou colocar 2H+. Né? Então, 6 vezes 2, 12. Aí esses oxigênios que estão em excesso aqui, eles vão vir para cá como águas. Né? Eles vão vir para cá como águas. Então, eu vou ter 6 águas daqui. Agora, se eu for olhar a carga, aqui eu tenho carga mais 12, menos 2, mais 10. Então, você imagina que para eu balancear essa carga, eu vou precisar de 10 elétrons. Para eu balancear essa carga aqui, eu vou precisar de 10 elétrons. Então, para eu balancear essa semi-reação, essa parte de baixo aqui da equação, eu vou ter que multiplicar por 5, né? Ó, eu tenho 2 elétrons daqui e 10 elétrons daqui. Então, 5 vezes 2 vai dar 10. 5 vezes 1 vai dar 5. 5 vezes 2 vai dar 10. Então, para eu balancear essa semi-reação, eu posso cortar o número de elétrons e eu vou escrever que 12H+, mais 2 iodato, mais 10 iodeto, vão dar 6 iodos, mais 6 águas. Ó, menos 10, mais 12. Ó, você tem menos 10, porque você tem 10 iodetos, e menos 2, porque você tem 2 iodatos. Ó. Então, você tem menos 10, menos 2, menos 12. Menos 12 mais 12, 0. Desse lado da reação, a carga é 0. Você tem 6 iodos, você tem 12 iodos daqui, e você tem 12 iodos daqui.
você tem 12 hidrogênios daqui, 12 hidrogênios daqui. Você tem 6 oxigênios daqui e 6 oxigênios daqui. A carga e a massa dos dois lados da reação são idênticas. Então, você balanceou a equação. Essa daqui é que eu falei, depois a gente vai ver, né? Eu quero que vocês identificam se as reações são de óxido-redução ou não. E mais tarde vocês vão ter que saber balancear as equações de óxido-redução. Então você vai ter que saber me dizer se a reação é de óxido-redução ou não. E se for uma equação de óxido-redução, você vai ter que saber balancear para mim. Você não tem como fazer o cálculo estequiométrico se você não souber balancear uma equação. Então a gente vai ver as equações químicas, o balanceamento das equações químicas e depois a gente vai entrar no cálculo estequiométrico. Você imagina que aqui é um caso de cálculo estequiométrico. Eu quero saber quantos gramas de iodato eu preciso para oxidar, por exemplo, 1 grama de iodeto de potássio. Esse que é o cálculo estequiométrico. Mas esse foi só um exemplozinho para vocês já irem se acostumando com o balanceamento de reações de óxido-redução. Tá? Esse último exemplo eu só quis apresentar para vocês. Se não ficou muito claro para vocês, fica tranquilo que a gente vai fazer outros exemplos. Tá? A gente vai fazer outros exemplos disso mais tarde. Então já são 21h50. A gente pode encerrar a aula aqui. Eu agradeço muito a presença de todos vocês que estão aí de casa. Eu estou aqui na FURB. Infelizmente, o número de casos por causa da Covid aumentou muito, né? E por causa disso, a gente não está tendo mais o sistema OnLIF, né? Quer dizer, eu estou aqui na sala de aula, mas infelizmente eu não posso receber vocês aqui de maneira presencial. Eu posso falar que vocês fazem muita falta. Eu gostaria muito de ter vocês todos aqui de maneira presencial comigo. E realmente eu fico triste em estar aqui na sala de aula sozinho e vocês aí em casa, né? Mas vamos torcer para isso passar logo e a gente poder ficar o resto do semestre de maneira presencial novamente, né? Nas últimas aulas eu fiquei muito feliz em ver tanta gente de maneira presencial aqui na minha sala. Mas então é isso, pessoal. Agradeço muito a presença de vocês. Espero que esteja tudo bem com vocês e com as suas famílias. E muito em breve a gente volta a se ver, então, de maneira presencial, tá? Então, uma boa noite para vocês, uma ótima semana e até a quarta-feira da semana que vem, então. Professor, Sim. já teve a chamada ou não vai ter? Não precisa, ele é automático. Todo mundo que está logado na aula, ele já coloca a presença. Então ok, não precisa fazer a chamada. Tá? Ok. Obrigado e boa noite, professor. Boa noite. Então é isso, Tchau, pessoal. professor. Fiquem com Deus. Boa noite. Valeu, boa noite. Até semana que vem. É.